Atentado de 11 de setembro. O atentado terrorista ocorrido em 11 de setembro de 2001 e orquestrado por Osama Bin Laden resultou na morte de quase 3.000 pessoas e deu início à guerra no Afeganistão. O 11 de setembro ficou marcado na história como um dia em que atentados terroristas foram realizados em solo americano e resultaram na morte de quase 3.000 pessoas. Os terroristas responsáveis pelo atentado eram vinculados à Al-Qaeda e realizavam seus ataques contra dois alvos: o World Trade Center, localizado em Nova York, e o Pentágono, localizado em Washington. Os atentados de 11 de setembro tiveram como um dos grandes responsáveis Osama Bin Laden e geraram grandes consequências a nível regional nos Estados Unidos e também mundial. Poucas semanas depois que aconteceram os atentados, o governo norte-americano deu início à guerra do Afeganistão, com o objetivo de capturar o líder da Al-Qaeda. Causas e contexto histórico do atentado. Os atentados de 11 de setembro foram realizados pela Al-Qaeda, que na época era liderada por Osama Bin Laden, um árabe multimilionário e um dos fundadores dessa organização terrorista. As motivações que levaram Bin Laden e a Al-Qaeda a realizar esses atentados contra os Estados Unidos são resultado de um longo processo que se iniciou na década de 1970. Levando em consideração esse contexto, devemos entender que a motivação do ataque foi inimizade existente dos fundamentalistas islâmicos e os Estados Unidos. Essa era motivada pelas intervenções dos norte-americanos nas nações do Oriente Médio e por seu apoio ao Estado de Israel. Na década de 1970, os Estados Unidos enfrentaram dois grandes desafios no Oriente Médio: a crise do petróleo em 1973 e a Revolução Islâmica que aconteceu no Irã em 1979. A primeira foi causada por um embargo feito pela Organização de Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, o que fez o valor do petróleo disparar no mercado internacional, e a segunda foi uma revolução religiosa e conservadora que derrubou o governo pró-ocidental que existia no Irã e instaurou um regime xiita. Esse segundo acontecimento fez com que o governo norte-americano perdeu a aliança que tinha com o país, um de seus principais aliados na região. Esses acontecimentos fizeram com que a política estadunidense no Oriente Médio fosse alterada e passasse a ser mais agressiva. Em 1979, o Afeganistão, país com um governo comunista, foi invadido por tropas soviéticas que vinham com o auxílio desse governo. Os Estados Unidos viram nisso uma ótima oportunidade de desestabilizar o seu maior adversário e desde esse ano passou a financiar dissidências que existiam no interior do Afeganistão e lutavam contra o governo comunista, os Mujahideen. Essas forças rebeldes reuniam grupos reacionários que passaram a receber armas e dinheiro de norte-americanos dos sauditas, aqueles que queriam que essas forças derrubassem o governo comunista afegão e atingissem a economia soviética. Anos depois, esses grupos, uma vez armados pelos próprios Estados Unidos e demais aliados, acabaram transformando-se em organizações fundamentalistas islâmicas. A atuação dos americanos no financiamento dessas forças contra-revolucionárias atraiu um palestino chamado Abdullah Azzam, que convocou uma jihad, que é uma guerra santa para com os muçulmanos. Contra os soviéticos, foi Azzam que convidou Bin Laden para ir ao Afeganistão participar da luta contra a União Soviética. No entanto, alguns anos depois, Azzam e Bin Laden acabaram rompendo quando este resolveu voltar-se também contra os muçulmanos. Com isso, Bin Laden acabou fundando a Al-Qaeda, que atualmente é uma das maiores organizações terroristas do mundo. A inimizade com os Zelá. Bin Laden tinha contado com o apoio dos Estados Unidos na luta contra os comunistas. No entanto, a Guerra do Golfo acabou azedando a relação que existia entre esses dois países. Em 1990, o exército iraquiano invadiu o Kuwait e fez com que a família real kuwaitiana refugiasse na capital saudita, o que criou um clima de tensão entre Iraque e Arábia Saudita. A possibilidade de que houvesse um atrito era grande, e isso fez com que Osama Bin Laden, o árabe, oferecesse seu serviço para defender o território saudita. Bin Laden queria que a monarquia saudita contratasse ele e seus mujahideen para defender o território, mas os sauditas recusaram a oferta de Bin Laden e optaram por deixar as tropas americanas garantirem a segurança.
A rejeição de sua proposta enfureceu Bin Laden, sob o argumento de que a presença de estrangeiros fazia a proteção do solo sagrado da Arábia Saudita. Lá ficam duas cidades sagradas para o Islã. Era um sacrilégio. Depois de criticar o governo saudita, Bin Laden foi banido do país e exiliou-se no Sudão. Nasceu esse episódio a inimizade de Bin Laden com os estadunidenses. O ódio de Bin Laden pelos Estados Unidos acabou aumentando por demais questões, como o apoio ao Estado de Israel, seu papel na assinatura de um acordo de paz entre Israel e Palestina na década de 1990. A sua intervenção em outros países islâmicos, já no mesmo período, Bin Laden passou a defender a ideia de realizar um ataque contra o Zawar. Aconteceu no 11 de setembro. O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, também foi atacado no dia 11 de setembro de 2001. Os atentados que aconteceram em 11 de setembro de 2001 foram realizados por 19 terroristas da organização chamada Al-Qaeda. O início dos atentados deu-se com o sequestro de 4 aviões comerciais, sendo 2 Boeing 757 e 2 Boeing 767, que decolaram na costa leste dos Estados Unidos com direção para a Califórnia. Os terroristas sequestraram os seguintes voos: o voo 11, voo 77 e voo 175 da American Airlines e voo 93 da United Airlines. Esses decolaram da cidade de Boston, Washington e Newark com direção a Los Angeles e São Francisco. Dos 4 voos mencionados, 3 conseguiram atingir seus alvos, mas o quarto, como veremos, caiu antes de atingir seu alvo. Nesse dia, 19 terroristas embarcaram e, quando as aeronaves já estavam no ar, renderam a tripulação e os passageiros. Então reajustaram as rotas das aeronaves para seus alvos. Tudo começou com o voo 11 da AA, que decolou às 7h59 de Boston em direção a Los Angeles. Menos de 1 hora depois, precisamente às 8h46, o avião era lançado contra a Torre Norte, chamada de World Trade Center 1, do World Trade Center, um complexo comercial que ficava no coração da ilha de Manhattan. Menos de 20 minutos depois, o segundo avião, o voo 175 da AA, foi lançado dessa vez contra a Torre Sul, World Trade Center 2, chocando-se com a segunda torre exatamente às 9h03. Naquele momento, a imprensa internacional já estava fazendo a cobertura, e o ataque contra a segunda torre foi televisionado ao vivo para todo o planeta. O terceiro avião, voo 77 da AA, foi lançado contra o Pentágono, prédio que cedia o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, às 9h37, e o quarto avião, voo 93 da UA, caiu no interior do estado da Pensilvânia às 10h03. Na época, especulou-se que esse avião seria lançado contra a Casa Branca, mas evidências apontaram que o alvo dele era possivelmente o Capitólio. O quarto avião não atingiu seu alvo porque seus passageiros foram informados de que se tratava de um atentado. Então rebelaram-se contra os terroristas, que acabaram derrubando o avião antes do alvo previsto. Ao todo, os atentados de 11 de setembro causaram a morte de 2.996 pessoas. Esse número inclui os 19 terroristas. Entre o total de mortos, 2.606 pessoas morreram em Nova York, 246 nos aviões e 125 no Pentágono. Como mencionado, os 19 que faltam nessa conta eram os terroristas que realizaram o atentado. Consequências do atentado. Depois dos atentados, a reação do governo norte-americano foi imediata e focou no endurecimento das medidas de segurança no país, com grande foco nos aeroportos e na represália contra seus perpetradores. A revanche estadunidense deu-se por meio da invasão do Afeganistão ainda em 2001. A invasão do Afeganistão foi autorizada pelo então presidente dos Estados Unidos, George Bush, e tinha 2 objetivos: capturar Osama Bin e derrubar o Talibã, grupo que governava aquele país desde a década de 1990. A busca por Bin deu-se porque ele reconheceu um vídeo ter sido autor dos ataques. Os Estados Unidos procuram derrubar o Talibã, porque esse grupo governamental e fundamentalista obrigava a Al-Qaeda em seu território. Com a invasão do Afeganistão, os Estados Unidos iniciaria uma fase do que ficou conhecido como a Guerra ao Terror, que incluiu a invasão do Iraque 2 anos depois, em 2003. O governo talibã foi derrotado, mas a situação do Afeganistão nunca se estabilizou. Osama Bin, como mencionado, foi morto por tropas americanas em seu esconderijo no Paquistão em 2011.
Na questão de segurança, os norte-americanos reforçaram o combate contra a atuação do terrorismo no país, por meio de uma lei conhecida como Ato Patriot. Essa lei esteve em vigor até 2015 e permitiu ao governo interceptar ligações e mensagens telefônicas sem que fosse necessário obter autorização da justiça, por exemplo. Além disso, na questão da segurança dos voos, novas normas foram aprovadas, deixando o embarque de passageiros extremamente rígidos a partir de 2015. A legislação de combate ao terrorismo nos Estados Unidos sofreu modificações e passou a ser chamada de USA Freedom.